Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início, à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado PET Volume 5 e, voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção natural. Para a gente poder falar sobre a seleção natural, a gente tem que entender como que foram os trabalhos de Darwin, que foi o pai da evolução, que ele começou a trazer nova concepção em relação à evolução. Como a gente viu nas outras aulas, que a gente falou um pouquinho sobre o fixismo, que foi trazido por Linneu quando ele estava fazendo, a classificação dos seres vivos, que ele acreditava que os seres vivos não mudavam, era daquela forma, não tinha modificação. Aí a gente teve o Lamarck, que acreditava que as espécies iam modificando através do uso e desuso, e aí a gente teve também o Darwin. Com os seus trabalhos, ele começou a trazer a ideia da seleção natural. E como que foi isso, Ele começou seus trabalhos em dezembro de 1831 e outubro de 1836. Então, ele pegou um navio e ele começou a percorrer toda a costa. Então, todos os lugares que o navio parava, ele fazia coleta de animais, de vegetais, de fósseis em diferentes locais, para que ele conseguisse ir observando tudo isso. E com isso, o que ele percebeu? Que em diferentes regiões as espécies mudavam. Por exemplo, ele percebeu que a ema que encontrava no sul da Patagônia era diferente da ema que era encontrada no norte da Patagônia. Ela tinha uma modificação, então ele percebeu que, por causa do ambiente, da região, as espécies mudando, os animais mudavam suas características. Ele queria entender o porquê disso. Então ele continuou. Como na época não tinha muitos estudos em referente a isso para que ele pudesse se basear em algo consistente, e a única teoria que tinha assim, que era mais firme, era o fixismo, de Linneu, ele pensava assim, nossa, mas por tudo o que eu observei, não tem como as espécies, ocorrer essa ideia do fixismo. Então aí ele começou a imaginar, pegar os estudos, ele pegou os estudos de Thomas, Mateus, que acreditava em relação à população, e quanto mais a população crescia, não teria uma capacidade de produzir alimentos o suficiente para aquele número de população. Então ele pensava, nossa, então pode ser isso que esteja determinando essa variabilidade, ou não. E logo depois, passando um tempo, ele recebeu uma carta de Wallace, que também trazia muitas ideias parecidas com a dele em relação à seleção natural. E aí, que foi que ele criou, logo depois, em 1859, o livro, que revolucionou a história da biologia, que é A Origem das Espécies. E lá ele conseguiu constatar o quê? Que todos os organismos, eles descendiam, com modificação dos seus ancestrais comuns, e a seleção natural atuava, fazendo o quê? Variações entre os indivíduos, favorecendo o quê? Os mais aptos. Então, com todos os estudos dele, ele conseguiu chegar a essa consistência em relação à seleção natural que vinham se descendendo dos seus ancestrais comuns. Então, para entender um pouquinho sobre os fundamentos da evolução por seleção natural, o que acontecia aí? Os indivíduos, com a teoria de Darwin e do Wallace, ele acreditava o quê? Que as espécies, de seres vivos se transformam no decorrer do tempo. Então, e a força, que direciona essa transformação era a seleção natural. Então, como vocês podem ver na imagem, o que acontecia? O animal, então eu tinha um predador, que era a ave, ele predava os besouros verdes. Então, como ele tinha um predador, ele não tinha recursos como lutar contra aquilo. Então, aquela população de insetos de besouro verde começou a diminuir, o que facilitou para que os besouros laranja aumentassem a sua população. Então, a seleção natural era mais isso. Então, vamos dizer que os besouros laranja eram mais aptos, a lutar contra o seu predador do que os verdes. Então, isso fez o quê? Uma seleção entre esses organismos.
possibilitando que os laranjas ganhassem na luta. Então era muito isso. Então, quando tinha limitação de recurso, de alimento, de abrigo, de parceiro sexual, tudo isso ia fazer o quê? Ia impedir o crescimento da população. E aí ocorria uma coisa natural que a gente chamava de seleção natural. Aí, com tudo isso, começou a se surgir, né, a teoria sintética da evolução. Como que começou, né, a um redescobrimento a partir de 1900, com os trabalhos de Mendel, que a gente sabe, né, que foi o pai da genética. Ele, com seus trabalhos com as ervilhas e as discussões sobre, né, as mutações gênicas que eram sugeridas na época, o que ele acreditava? Que a seleção natural, ele, né, segundo essa interpretação, não teria uma participação nesse processo. Somente mais tarde, uns pesquisadores voltaram a dar importância na seleção natural e a selecionar as contribuições da genética, da paleontologia, da sistemática, da nova teoria que era a sintética, né, da evolução, que eles começaram a acreditar que existiam vários fatores para que ocorresse evolução. Não era só a seleção natural em si que ia contribuir para a evolução. Então, existiam outros fatores, como, por exemplo, aqui como vocês veem no esquema, a mutação. As mutações iam contribuir para a evolução. De que maneira ia, né? Então, as mutações elas vão ocorrer para adaptar o indivíduo ao ambiente. Eles ocorrem o quê? Ao acaso. Por seleção natural, tendo que mantidas quando adaptativas, que seria uma seleção positiva, ou eliminadas em caso contrário, com uma seleção negativa. Então, se tivesse alguma, vamos imaginar uma ave, se tem alguma parte do corpo dela que não tem importância, não é mais usada, o que acontece? Ele vai ser eliminado, tendo uma mutação. Essa mutação vai ser passada, e isso gerou o quê? Uma evolução da espécie naquele ambiente, porque já que ele não faz uso daquela parte em si, ela não precisa mais. Ou se ela precisar, ela vai se adaptar ou vai sofrer uma mutação para gerar um novo bico, uma asa maior para poder voar mais. Tudo isso gerando evolução. Outro fator que contribui também para a evolução são o quê? A recombinação genética. O que acontece? Então, por reprodução sexuada, esses dois processos, né, o que aconteceria? Ele aumentava a variabilidade genética da população. Então, se ele tem uma variabilidade genética maior, contribui diretamente na evolução das espécies. A gente tem também as imigrações que contribuíam. Por quê? Os processos de entrada, que a gente chamava de imigração ou saída, que era a emigração dos indivíduos de uma população, ele gerava o quê? Uma sociedade à busca por melhores condições de vida. Então, na imigração, que era a chegada dos indivíduos, podia introduzir novos genes naquela população, que ia aumentar a variabilidade genética. E, por outro lado, a imigração, a saída dos indivíduos, podia haver o quê? A redução da variabilidade genética. Tudo também podia contribuir ou não para a evolução. E a gente tem em si a seleção natural, né, que constituía, né, ela tinha essa base de que selecionar os indivíduos mais aptos para determinadas condições ecológicas. Então, tudo isso ia favorecer que ocorresse a evolução. As mutações, a seleção natural, a recombinação genética e a migração. São vários fatores, né, que vão estar ali condicionando para que as espécies evoluíssem. Aqui o PET ele trouxe algumas questões, né, voltado a essa seleção natural, e a primeira questão da FUVEST traz assim: o desenvolvimento da genética a partir da redescoberta das leis de Mendel em 1900 permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução. Interprete o diagrama abaixo de acordo com essa teoria. Então, aqui você olhando o diagrama que fala assim: A gera a variabilidade,
A recombinação genética também vai gerar a variabilidade, e a variabilidade vai fazer o quê? Vai atuar sobre B, né? E a variabilidade vai promover o quê? A adaptação das espécies. Então, olha lá. Letra A. Que fator evolutivo está representado pela letra A? O que pode contribuir para que ocorra a variabilidade genética? Então, um dos fatores que contribui é o quê? As mutações, como a gente viu lá no slide anterior. Então, as mutações, ela permite que um organismo ela coloque ou retire alguma parte, né, de si, daquela espécie, que favorece ela sobreviver naquele ambiente. Então, ocorrem essas mutações e depois essas mutações vai gerar o quê? Uma variabilidade. Então, a letra A, o que é representado na letra A é o quê? Mutações. Letra B. Então, que mecanismo que vai contribuir isso? A gente tem, quando a gente fala de reprodução, né, sexuada, nas divisões celulares que a gente tem na meiose, a gente tem o que a gente chama de crossover. O que é crossover? Ele consiste na quebra das cromátides irmãs. E depois ela vai fazer o quê? Em seguida ela vai ter a troca dos pedaços que vai recombinar entre elas, onde vai ocorrer também o quê? A recombinação ali, uma variabilidade. Então, esse mecanismo que produzem, né, a recombinação é a crossover, que a gente chama de segregação, que é essa separação das cromátides e depois elas se unem novamente, gerando o quê? Uma variabilidade. Então, letra B, a gente pode colocar crossover e segregação cromossômica na meiose. A C. Que fator evolutivo está representado pela letra B? Então, a gente ali olhando no diagrama, o que acontece? Então, a gente tem a variabilidade atuando sobre D. Então, quando eu tenho a variabilidade, o que vai atuar sobre ele? A seleção natural. Então, se gerou mutação, gera variabilidade, vai atuar o quê? Sobre a seleção natural. Então, vai selecionar as espécies mais aptas naquele local, tá? Então, a letra C é seleção natural. Na questão 2, grande parte da população de tentilhões da espécie de Georpícias fortes das Ilhas de Galápagos morreu em decorrência de uma intensa seca que enfrentou o arquipélago em 1977. Um pesquisador observou que os indivíduos sobreviventes apresentavam um tamanho de bico maior do que a média verificada em anos anteriores à seca, conforme mostra o gráfico. Então aqui a gente tem um número de indivíduos, tinha a média, né, de comprimento do bico em 1976, que vamos dizer assim que foi a primeira seca, e os indivíduos tinham um bico menor. Logo depois que ocorreu novamente o evento, em 1978, eles conseguiram ver que a média do comprimento do bico daquelas aves era maior. Né? Então, o que podia ter ocorrido? Esse deslocamento da média do comprimento do bico após a seca. Então, acreditava que com os bicos menores, eles não conseguiam sobreviver. E com os bicos maiores, conseguiam sobreviver à seca. Então, o que aconteceu ali? Os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bico maiores que a média anterior em 1977. Então, a primeira questão aí, letra A. Elabore uma hipótese que explique a variação do tamanho médio dos bicos dessas aves após o período de seca. Então, o que pode ter ocorrido, né, com ter mais aves com bico maior do que com bico menor depois da seca? Uma das hipóteses seria que as aves com bico maior, elas conseguiram se adaptar ao ambiente. Então, pegar frutas mais fáceis, né, mais ricas em líquidos. Então, elas conseguiam se reidratar, porque elas conseguiam ter acesso às frutas mais suculentas. As sementes maiores, então com bico menor, ela não ia conseguir pegar uma semente grande. Mas com bico maior, sim, então ele conseguiu se adaptar. Então, essas aves, elas conseguiam sobreviver porque
porque elas conseguiam ir atrás do seu alimento, dos recursos que tinham no ambiente. E o outro, com o bico menor, não conseguia isso. E o que aconteceu? Ao passar, eles foram deixando seus descendentes, né? Então ele pode ter sofrido até alguma mutação ao longo e ocorreu uma variabilidade, deixando os seus descendentes com a característica dos bicos maiores. Então essa é uma hipótese do que poderia ter ocorrido. A letra B ainda. Explique por que os descendentes das aves sobreviventes também apresentaram bicos maiores. É como eu falei. Como a que tinha bico maior, ela sobreviveu, ela foi o quê? Foi deixando descendentes. Ela não vai gerar um descendente com bico menor. Então ela vai descender uma ave com a mesma característica dela, né? Com um bico maior. Então isso que aconteceu. Então eu comecei a ter o quê? Descendentes com a mesma característica. Por isso apresentavam mais aves, né? Então foi herdada essa característica. Vamos dizer assim, ocorreu uma seleção natural ali, né? Tendo uma variabilidade e deixando os seus ancestrais ali, os seus descendentes com aquela característica que era propícia para o ambiente, né? Para o fator ambiental que estava ocorrendo ali. Na questão 3, trouxe assim: o uso indiscriminado de antibióticos favorece a preservação de linhagens bacterianas resistentes a esses medicamentos. Como, por exemplo, temos o caso do víbrio, agente causador da cólera, do qual já são conhecidas linhagens resistentes, pelo menos antibióticos, né? Então, o que aconteceu aqui? Vieira, Cássio, Leite, Folha de São Paulo. Com base na teoria moderna da evolução, explique a resistência dessas bactérias aos antibióticos. O que acontecia? Há muito tempo atrás, era liberado o uso de antibióticos. Então, a pessoa ia na farmácia e comprava o antibiótico do jeito que queria e bebia do jeito que queria. Até que começou a gerar estudos e começaram a perceber que estava ocorrendo uma resistência das bactérias referente aos antibióticos. Então, o que acontecia? Estava acontecendo uma seleção que a gente pode chamar de uma seleção artificial. Então, eu fiz de uma maneira artificialmente que aquelas bactérias fossem selecionadas e se tornassem mais resistentes. Então, o que acontecia? Com bactérias mais resistentes, elas iam sofrendo mutações, e o que essas mutações não permitiam que elas eram combatidas com antibióticos. Então, por isso que a teoria moderna ela vai explicar essa resistência pelo seguinte fato: teve uma seleção, a gente seria uma seleção natural, que já não é uma seleção artificial que aconteceu aí, e ocorreu o quê? As mutações. Elas foram mutando, e quando você ia fazer o uso do medicamento que era prescrito para uma forma, da bactéria, ela já tinha se modificado, ela não ia conseguir combater a bactéria, então ela ficou resistente ao medicamento. Tá? Então aí ela ia se reproduzindo e gerando novas bactérias resistentes. Então por isso que a teoria moderna da evolução ela vai explicar essa resistência contra os antibióticos. Então a gente vai ficando por aqui, não deixe de se inscrever no canal e acompanhando as correções dos PETs e até a próxima.